Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre meio ambiente. Um estudo feito pela Faculdade de Oceanografia da UERJ mostra que a faixa de areia da praia de Copacabana diminuiu 10% na última década. A praia de Copacabana é um dos principais pontos turísticos da cidade. Suas calçadas, simulando ondas do mar, são conhecidas mundialmente. Carinhosamente apelidada de Princesinha do Mar, esse cartão postal cedia a chegada do Ano Novo com a tradicional queima de fogos no Réveillon. Apesar de tanta beleza, um estudo recente feito pela Faculdade de Oceanografia da UERJ tem preocupado os pesquisadores. Entre 2009 e 2019, as faixas de areia estão cada vez mais estreitas, ou seja, a distância entre o mar e o calçadão tem diminuído. Essa redução, de acordo com o estudo, foi de 10% na última década. Segundo os pesquisadores, o motivo dessa diminuição é devido ao fenômeno conhecido como maré meteorológica, que é causado por ventos que provocam a elevação do nível do mar no litoral do estado. E para aprofundar este assunto, nós recebemos aqui no estúdio o professor David Zi, oceanógrafo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua participação, professor. Há 24 anos o senhor denunciou o fenômeno da maré meteorológica. E o que foi feito de lá para cá? É muito pouca coisa, né? Não é só a questão da maré meteorológica, mas diversos outros fatores que mostravam para o Rio de Janeiro que o clima estava mudando, que as condições oceanográficas estavam mudando. E a cidade parece que não prestou atenção para isso e não se adequou para isso. Por isso que hoje está acontecendo tantos problemas, como, por exemplo, a questão da Niemeyer, que por falta de prevenção, nós estamos perdendo um grande e importante equipamento urbano. Espero que a gente não perca o equipamento urbano também da Orla, né, da Praia do Rio de Janeiro, que são a Avenida Atlântica, a Avenida Vieira Solto, né, em função da inundação das águas. Então é preciso tomar cuidado, tomar medidas preventivas agora para que a gente preserve esse importante equipamento urbano. O que é de fato a maré meteorológica? A maré meteorológica, sim, a maré que a gente conhece é a maré causada pela atração da gravidade do Sol e da Lua, né, e forma a maré gravitacional, né? A maré meteorológica é a maré causada pelo vento. Então, em função das entradas das frentes frias, que ultimamente tem entrado em uma direção, de um padrão diferente que era de antigamente, com uma intensidade maior, faz com que haja mais possibilidade de empilhamento da água. É o vento soprando a água do mar em direção ao litoral do Rio de Janeiro. Então ela galga, ela cria uma sobrelevação em função dessa pressão. E com isso, essa sobrelevação, né, só para você ter uma ideia, por exemplo, há 15 anos atrás, nós tínhamos uma maré meteorológica em torno, quando tinha eventos extremos, uma ressaca muito forte entrando, em torno de 50 centímetros, meio metro. No ano passado, nós registramos maré meteorológica da ordem de 90 centímetros, 40 centímetros a mais. Então, vocês imaginam o que é 40 centímetros a mais numa praia muito plana. A água chega em locais que antes não chegava, ou seja, está chegando cada vez mais próximo do calçadão. Com isso, ela remove essa areia que está imersa e joga para dentro do mar. E quando ela recua, simplesmente nós perdemos uma parte da praia. Então, Copacabana, por exemplo, nós temos uma perda do mínimo de 15% de área que estava imersa. E chega a época do Réveillon, o fenômeno então é o inverso. Mais gente vai à praia e nós temos menos áreas de praia para poder ficar. Então isso pode causar um certo tumulto, um risco maior de tumulto, e por isso nós avisamos as autoridades para que tomassem devidas providências de tal forma que um tumulto desses, uma correria, pode eventualmente pisotear e matar gente, crianças e pessoas idosas. A maré meteorológica sempre existiu, só que agora ela está mais frequente, é isso? Exatamente. Não só mais frequente, como mais intensa. Então, ela aumentou em amplitude, como aumentou em frequência. Então, esse aumento de frequência e amplitude, né, faz com que debilite a praia, faz com que faça a erosão da praia. Então, hoje, nós temos problemas sérios aqui no Rio de Janeiro, como, por exemplo, a Praia da Macumba. A Praia da Macumba é uma consequência disso. Não só a consequência disso, mas também de uma ocupação desordenada no litoral que provoca vulnerabilidade, provoca áreas frágeis, locais frágeis e que pode afetar a segurança da sociedade carioca que habita exatamente nessa orla. Além da Macumba, que outras praias do Rio estão em risco?
Olha, nós temos indícios já, constatações, por exemplo, em Paraty, a praia do Jabaquara, nós temos problema de erosão. Em Mangaratiba, a praia do Saco também é um problema sério. Em São Francisco da Papuana, no norte do estado do Rio de Janeiro. A Tafona é o tradicional, todo mundo sabe, está cada vez pior. Então, tudo isso está fazendo com que as forças oceânicas avancem mais para dentro do litoral. E é exatamente a área mais valorizada. A orla das zonas urbanas dessa região é o metro quadrado mais valorizado. Só para você ter uma ideia, imagina só quanto custa o metro quadrado, né, de área construída, por exemplo, do Leblon, de Ipanema, Copacabana. Né? Então, são exatamente esses locais de alta procura, de alta demanda e que está acontecendo esses problemas. E o que mais me espanta é que ninguém toma providências preventivas, né? Para antecipar o problema, de tal forma que a gente mantenha esses locais sem danos, com uma vulnerabilidade menor. Para isso é preciso que haja uma intervenção. E o que a gente vê hoje em dia é que a gente só coloca cadeado depois da casa arrombada, né? Depois de anos de problemas na Avenida Niemeyer, no Costão ali, nós já tivemos até inclusive a ciclovia que caiu 2, 3 vezes, ninguém tomou providência. Agora nós estamos com a via interditada durante 3, 4 meses, uma importante via, uma artéria importantíssima de acesso, principalmente para a região da Zona Oeste, Barra da Tijuca, São Conrado, em direção à Zona Sul e o centro da cidade. E isso faz com que a cidade perca muito. O Rio de Janeiro depende exatamente desses recursos naturais para potencializar seu turismo e a funcionalidade urbana de uma cidade que é reconhecida mundialmente. Aqui na capital, quais as praias que estão com mais risco? Olha, aqui eu diria que Copacabana nós temos um problema sério, a Praia da Macumba, em alguns locais da Barra da Tijuca, mesmo aquela praia da Barra da Tijuca, nós temos alguns locais com problemas. E nós temos algumas praias no interior da Baía de Guanabara também estão com problemas sérios de erosão. Então é preciso que haja efetivamente estudos mais consequentes, estudos que promovam soluções de modo que a gente mantenha essa orla litorânea intacta. O senhor falou em estudos consequentes. Qual a consequência imediata disso? O mar pode avançar e chegar do outro lado da rua? Sem dúvida nenhuma. A questão da água do mar avançar em cima do calçadão e avançar em cima das pistas rodantes, como a Avenida Atlântica, a Avenida Vieira Solto, isso é uma realidade, isso já acontece normalmente. O problema é a coisa piorar, ou seja, maior frequência e maior avanço das águas. E na frente, exatamente dessas avenidas, nós temos prédios luxuosíssimos, onde as garagens são subterrâneas. Então a água vai entrar lá, vai ter uma quantidade enorme de prejuízos e isso vai fazer com que se torne o que era uma área valorizada, vai ser uma área de risco e desvalorizada. O quanto que não se perde patrimônio a cidade do Rio de Janeiro com isso? Qual a solução? Bom, a solução é que nós temos que reforçar a orla litorânea do Rio de Janeiro, mas esse reforço não é apenas em comprimento e largura de praia. Nós precisamos também fazer as praias ganhar altura, porque essa sobrelevação não é uma sobrelevação constante, acontece uma vez ou outra. Então, se nós tivermos uma barreira natural, dunas, por exemplo, nós teremos muito mais segurança e a água não vai conseguir invadir, porque antes de invadir, ela precisa derrubar a duna. E a duna exatamente está lá para fazer um contraponto, né? Na hora que o nível do mar se ergue demais, ela vai escavar essa duna e até ela conseguir escavar toda essa duna, a ressaca já passou. E com isso, pode ser reconstituída a duna. E a reconstituição da duna, muitas vezes, é por meio natural. O próprio vento, a própria onda, leva e reconstrói a duna. E nós precisamos também revegetar a praia. A vegetação de praia é extremamente importante porque ela dá uma maior resistência, uma resistência maior da praia. Então, essa resistência maior vai efetivamente evitar com que essas flutuações climáticas possam causar danos ainda maiores. Qual o tempo para se fazer isso e é uma solução cara? Não, eu não digo que seja cara. Eu digo que depende de investimento, né? Porque às vezes a gente não faz uma relação muito correta em questão do preço. Muitas vezes vai custar 10, mas o prejuízo é de 1.000. Então 10 não é caro, pelo 1.000 que tu vai perder. Então o que nós temos atrás disso? Nós temos a imagem do Rio de Janeiro, que é valiosíssima, nós temos áreas extremamente valorizadas, né? Áreas turísticas importantes. Hoje o turismo do Rio de Janeiro é o turismo de praia.
Então nós temos que manter as praias intactas, com boa qualidade, uma salubridade boa e principalmente uma integridade física, frente a essas forças oceânicas que têm crescido muito nos últimos anos. Então é preciso procurar informações de universidades, órgãos competentes, pesquisadores que trabalham sobre isso aí, e eles têm a obrigação de dar soluções. Não adianta dizer que vai ter uma ressaca, é preciso dizer como nós nos protegemos dessas ressacas. Então, a função do pesquisador, a função da universidade também é dar respostas a essas demandas da sociedade. E é preciso também que o governo, né, o terceiro setor, a área governamental, também consiga integrar isso com a sociedade e a classe empresarial. Então, primeiro, segundo, terceiro setor, empresários. Empresários porque vão desenvolver toda a economia do Estado. O governo que tem que dar efetivamente o controle, a organização de como fazer esse tipo de coisa, e a sociedade, em termos de demanda, e a universidade está exatamente dentro da sociedade, também procurar dar soluções. Ou seja, cada um no seu canto, de tal forma que junto a gente consiga fazer uma solução boa para a cidade. O senhor faz um trabalho reconhecido há décadas. Já foi procurado pela Prefeitura ou pelo Estado para iniciar algum tipo de trabalho em função dessa denúncia aí da maré meteorológica? Diversas vezes. O único problema que a gente tem, que eu chamo a atenção, é que os governantes só pensam em 4 anos. Nós temos que ter programas plurigovernamentais, uma responsabilidade que vá de governo para governo. Eu entendo perfeitamente as diferenças políticas, mas não pode haver diferenças técnicas, que a técnica é uma só. E os erros e as perdas que a cidade do Rio de Janeiro vem sofrendo é exatamente não respeitar essa técnica. Eu acho que tem que ter um programa plurigovernamental, onde um governo faça as partes dele e passe para o outro fazer a parte seguinte, e assim por diante. E é preciso, o que a gente observa é que muitas vezes é chamado, dá a solução, mas na hora de realizar já é outro governo e já esquece o anterior, e aí não dá continuidade, aí vem o terceiro, aí volta de novo a mesma questão. Então, parece que é uma coisa que não caminha. E aí fica caro, né? Porque você vai fazer o projeto, o estudo 3, 4, 5 vezes. E uma outra coisa muito importante é que não existe uma solução padrão para tudo. Existe um conjunto de soluções. Então, essa discórdia de uma ou outra solução, eu acho que não faz sentido. Eu acho que todas as soluções têm a sua contribuição. É preciso saber, ter inteligência, ter sensibilidade de poder integrar essas soluções de tal forma que tenha o melhor proveito para o município do Rio de Janeiro. Lhe agradeço mais uma vez pela participação. Eu conversei com o professor David Zi, oceanógrafo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Até o próximo Rio em Pauta.